Olá, estrela! Seja bem-vinda à leitura coletiva para o signo de Câncer. Lembrando que é uma leitura atemporal, tem validade de 7 dias a contar da data que você está assistindo hoje, e por ser uma leitura coletiva, nem tudo vai fazer sentido, então pegue somente aquilo que fizer sentido para você e adapte para o seu contexto. Combinado? Então bora lá, vamos ver o que o tarô tem de mensagem para você, canceriano, canceriana. Tarô revela pra gente a mensagem. Vamos lá. Ó, primeira carta, a Lua, a Imperatriz, o Imperador, a Sacerdotisa, o Louco, e depois o Revela, que estava no fundo do deck. Bom, gente, o que esse jogo traz aqui de mensagem? No centro, a gente tem o Imperador. E ao lado dele estava a Imperatriz. Então, esse é um momento que você está sendo chamada para olhar e curar as energias. E aqui eu não tô falando de gênero, tá? São as energias masculina e feminina, porque aqui os dois, a Imperatriz e o Imperador, eles falam de construção de vida, né? De negócio, de projetos, de abundância. A Imperatriz, ela é a carta mãezona do tarô, é a mãe, e esse daqui é o pai. Então é um momento de você olhar para essas energias na sua vida, tá? Olhar também para as figuras do pai, da mãe, encarnados, né? Na visão sistêmica, a mãe é a que nutre, a que dá a vida. E o pai é aquele que impulsiona você para a vida, impulsiona você para o mundo. Então, se hoje talvez você está vivendo aí uma situação de falta de dinheiro, por exemplo, na sua vida, se o dinheiro vem, mas não fica, você sempre tem acontece alguma coisa que você tem que gastar aquele dinheiro, ou o dinheiro nem chega. Se o dinheiro não chega é porque falta nutrição de mãe. E aqui eu não tô falando só da mãe física, tá? Se de repente você tem uma mãe que é difícil de lidar, que é difícil de conviver, você não precisa fazer esse movimento, mas internamente, olhe para essa mãe, como que você tem essa mãe dentro de você? Você precisa tomar a vida que vem dela, aceitar que a sua mãe é humana também, assim como você, ela é imperfeita como você. Então, olha para a alma da sua mãe, sabe? Tira a parte da humanidade, porque nós seres humanos a gente falha, a gente erra mesmo, mas olha para a alma dela. Antes da gente encarnar, a gente escolhe a alma, a gente escolhe a família, a gente escolhe a mãe que a gente quer. Que a gente quer que seja nosso canal, nosso portal para esse mundo. Então, se você escolheu essa mãe antes de vir para cá, para a Terra, você tem coisas que precisam ser trabalhadas, curadas nessa relação. Então, olha para essa mãe, acolhe essa mãe dentro do seu coração, faça uma meditação, agradeça. Ela não precisa ir dar um abraço fisicamente, mas olha para dentro, como que você tem a sua mãe, como que você enxerga a sua mãe. E o seu pai, a mesma coisa, porque o pai é o que impulsiona você para a vida e é o que faz com que você sustente o dinheiro, o trabalho, a profissão. Então, quando você tem também essa figura bem representada dentro de você, isso também te ajuda muito na sua prosperidade, na sua vida, em todas as áreas, na vida financeira, amorosa, na vida profissional. E aqui nós temos também duas cartas que falam sobre inconsciente. E aqui a gente conecta até junto com essas duas cartas, né, da Imperatriz e do Imperador, porque para você entender e você ressignificar essas figuras dentro de você, figura de pai e de mãe, você vai precisar acessar o conteúdo da sua mente inconsciente.
Como que era a sua infância? Como que foi a sua infância? Você foi criado por eles? Como que era a sua relação com eles? Como que era a relação deles entre eles? Como que era a relação da sua família com o dinheiro? A carta da Lua, ela traz a mensagem de coisas que não estão muito claras, assim, segredos, sabe? Pode ter segredos ali de família. Eu não tô falando para você ir buscar esses segredos, não, tá? Não é isso. É você entender que muitas vezes os pais que a gente escolhe para vir, eles carregam segredos, né? Coisas que aconteceram no passado, a gente não tem a obrigação de se meter ali para descobrir e entender nada, porque eles já eram adultos quando a gente chegou aqui, nesse plano terrestre, né? Então, é você olhar para esse... É você olhar e enxergar que eles, assim como você, eles têm lado luz, lado sombra. E é você olhar para isso e acolher, sabe? Acolher para que você possa viver uma vida com mais leveza. É extremamente importante você fazer o trabalho de cura do sagrado feminino e do sagrado masculino, das energias. A gente tem essas duas energias dentro da gente. E aqui eu não tô falando de gênero, tá? Eu tô falando de energia. Então, você precisa trabalhar. Aqui tá pedindo para que você trabalhe essas energias. E as energias, elas são inconscientes. Ó, não é algo palpável que você vai pegar, né? E você vai ver. É algo muito mais profundo, é interno, é você acessar os conteúdos profundos da sua mente inconsciente. Porque essas duas cartas falam disso, de profundo, de mente inconsciente, daquilo que não é visível, que não é tangível e que comanda a sua vida, porque o invisível é o que cria o visível. E aqui, quando eu falo em invisível, eu tô falando da espiritualidade, eu tô falando de energias, eu tô falando de mente inconsciente, de tudo aquilo que tá comandando a nossa vida, mas a gente não vê a olho nu, né? São nossas emoções, nossas crenças, nossos hábitos, padrões de pensamento, coisas que a gente fala muitas vezes como se fossem coisas naturais pra gente, mas que no fundo, estão prejudicando a nossa vida. Muitas vezes a gente fala no piloto automático, sem perceber, achando que aquilo ali, que aquela frasezinha ali, aquela brincadeirinha, aquela piadinha, não vai fazer mal nenhum. Mas você está decretando aquilo para sua vida. Quando você fala, você decreta. As palavras, elas têm poder. Então, por isso que é importante tomar muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Então, aqui você recebe esse chamado para você trabalhar a sua energia feminina e masculina dentro de você, para que você possa viver uma vida com mais leveza, com mais alegria, trazer a sua criança interior, porque o louco ele também fala da criança interior. Então aqui a gente tem a mãe, o pai e a criança. Ou seja, é um chamado para você acessar o conteúdo profundo da sua mente inconsciente, para você viver uma... Aqui no fundo do deck a gente tem a carta dos enamorados, para que você possa viver uma vida mais coerente com aquilo que você acredita e com a sua essência. Porque esse jogo aqui, ele tá pedindo isso, para você fazer um trabalho de cura do sagrado feminino, cura do sagrado masculino, harmonizar essas energias dentro de você, porque é muito normal que a gente, muitas vezes, por conta do ambiente, por conta do trabalho, a gente tende a ir muito para um lado, que pode ser o lado da energia masculina. A energia masculina é ação, é movimento, é a materialização, enquanto a energia feminina é a energia do receber, do nutrir, do acolher, do cuidar. Muitas vezes você não está conseguindo
prosperar financeiramente, porque a sua energia feminina está desequilibrada dentro de você. Você talvez seja uma pessoa que só faz o tempo inteiro, e aí o resultado não vem porque você não está aberta para o receber. Você não se nutre, porque você de repente não cria um monte de projetos, mas você não nutre esses projetos da forma que deveria nutrir. E aí não é só colocar, é como filho, não é só colocar o filho no mundo e deixar. Você tem que nutrir, você tem que cuidar. E com os projetos é a mesma coisa. Com o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro ele não é bom e nem é ruim. Ele só é. Ele é, inclusive, uma energia feminina. Você sabia disso? O dinheiro ele é uma energia feminina. É a energia do criar, porque você cria dinheiro. E quem cria? A energia feminina. A energia feminina é que cria, que tem esse dom de criar, de gestar, tanto vidas, quanto projetos, quanto ideias. E quem é que materializa, quem é que coloca, qual é a energia que faz com que isso aconteça de fato, materialize? É a energia masculina. Porque aqui no feminino você cria, você tem a ideia. E aqui, com a energia masculina, você entra em ação. Quais são os passos que eu preciso fazer, que eu preciso executar para colocar essa ideia no mundo? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? E aí você inicia os passos, os movimentos aqui na matéria. Então, a energia feminina é muito do emocional, do sentir, é da criatividade, né? É a criatividade, é a criação. O 3, inclusive, é o número, na numerologia, é o número da criatividade, da criação. E o número 4, ele fala de base, de estrutura. Para ficar fácil de você entender, é só você olhar, por exemplo, uma mesa. Hoje em dia eu acho que existem mesas de 3 pés, né? Mas normalmente elas têm 4 pés, né? Então, o número 4, ele é o número da estabilidade, da estrutura. Então, é ele que vai construir a base, é ele que vai materializar, vai trazer para a matéria isso que foi criado aqui na ideia, que foi criado aqui na Imperatriz. Gente, esse jogo tá lindo, tá muito, muito lindo, né? E tudo a ver com o signo de Câncer, porque Câncer, a pessoa que é do signo de Câncer, ela é uma pessoa muito família, né? Muito emotiva, e tá aqui justamente esse jogo trazendo essa mensagem, né? De você olhar para esse contexto, né? De energia feminina, e aí associada à mãe, e energia feminina associada ao pai, a energia da criança interior, porque a criança, ela também tem uma criatividade muito aflorada, né? A criança, ela não se preocupa com o dinheiro, com a comida, ela só vive um dia de cada vez. E aqui você precisa trazer essa essência da sua criança. Aqui, ó, o que você gostaria de fazer quando você era criança? Quando alguém te perguntava, porque na nossa, pelo menos, não sei na sua época, mas na minha época as pessoas sempre me perguntavam, né? É muito comum ainda, eu acho que hoje em dia, as pessoas perguntarem para a criança: o que você quer ser quando crescer? E eu te pergunto: o que você queria ser quando crescesse? Se conecta com esse sonho. Relembre o que você queria fazer. Se conecte com esse sonho da infância, com esse desejo que vinha do seu coração, porque a carta dos enamorados, ela fala de você viver aquilo que pulsa no seu coração, que é um chamado do seu coração, que o seu coração deseja viver, que a sua essência deseja viver. E como aqui a gente tem a carta do louco, né, trazendo a criança interior, eu trago a simbologia da criança, o que a sua criança queria viver quando crescesse.
Se hoje dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo? Se você tivesse 1 hora para... Se o mundo, imagine que o mundo fosse acabar em 1 hora e você tem 1 hora para compartilhar algo com as pessoas. Uma mensagem final. Que mensagem seria essa? O que você ensinaria? O que você compartilharia? Se você soubesse que você não fosse falhar. A minha gatinha miando a beça, não sei se vocês estão ouvindo no fundo. Se você soubesse que você não fosse falhar, o que você faria? O que você estaria ensinando? O que você estaria compartilhando? O que você estaria fazendo? Então, trouxe aqui algumas perguntas para você pensar. Não precisa me responder agora. Se quiser colocar nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler e responder você. E esse jogo tá bem forte, uma energia assim muito forte, né? Falando ali sobre olhar. E aqui eu também quero trazer uma outra mensagem para você. É que hoje você é adulto. Mas não é só porque você é adulto que não significa que não exista a sua criança interior. Ela tá aí, adormecida, tá quietinha. Ela pode ter dores, pode ter traumas. E hoje, por você ser adulto, por você ser adulta, você consegue se maternar, se acolher, abraçar a sua criança interior. E você consegue se paternar. Não precisa ir buscar o pai ou a mãe que talvez você não fale, que talvez já sejam falecidos, que talvez você não tenha mais contato. Só que você tem eles dentro de você. Você é 100% a sua mãe e 100% o seu pai. E aí você tem a capacidade de se paternar. O que a sua criança interior, o que a sua criança, o que você enquanto criança queria e seus pais não puderam te dar. Hoje, como adulto, você pode. Você pode comprar, não sei, uma bicicleta nova. Você pode comprar uma viagem nova. Você pode comprar uma viagem. De repente a sua criança queria conhecer tal lugar, queria viajar para tal lugar e seus pais não puderam fazer isso por você. De repente a sua criança queria estudar alguma coisa específica e seus pais não tiveram condições de proporcionar isso a você. Mas hoje você, como adulto, como adulta, você consegue se maternar e se paternar. Esse jogo tá lindo, né? Tá lindo, tá lindo, tá muito profundo. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir a profundidade desse jogo para você. Espero que tenha te tocado em algum lugar do seu ser. E te agradeço. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e eu te vejo na próxima leitura. Tchau!